Bom dia, igreja. Bom dia. Prazer estar aqui, né? Uma responsabilidade estar aqui novamente, cobrindo as férias do nosso querido pastor. Está aproveitando, curtindo. Hoje a gente vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Em agosto, quando eu preguei, eu dei algumas informações, e aí hoje eu vou falar um pouquinho mais completo, e no final disso a gente vai tirar alguns ensinamentos. Vou ler um texto, um versículo que fica em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Se quiser abrir, pode, mas eu vou ler aqui. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? O profeta Jeremias foi um profeta chamado por Deus para falar diversas coisas, né? Falar ao povo, mas principalmente denunciar os pecados de Judá. Ele tinha o dever de advertir o povo de Jerusalém que, se ele não se arrependesse, ele seria destruído pelo povo babilônico. No capítulo 32, que nós acabamos de ler, trazendo um contexto histórico, né? O povo de Jerusalém já estava sendo cercado pelo povo babilônico, onde a destruição do povo de Jerusalém já era algo iminente, né? Fruto, né, da ira de Deus sobre o povo de Judá por conta do pecado, principalmente da idolatria e da rebelião contra Deus. E nesse contexto, o profeta Jeremias é preso pelo rei, a mando do rei Zedequias, e acontece algo muito inusitado, né? O profeta Jeremias preso, Deus fala para ele assim: olha, você tem que comprar um terreno lá na sua cidade natal, lá, né, em Jerusalém, e compra isso porque eu estou mandando. Só que vamos lembrar que Jerusalém, o povo de Judá, Jerusalém estava prestes a ser destruída, né, dizimado e conquistado pelo povo babilônico. E o profeta Jeremias, obedecendo, num ato de fé e obediência, ele vai lá e, através, né, de representantes, cumpre toda a lei daquele local, do momento que exigia, num ato formal de compra de um terreno, e ele comprou o terreno. Depois de comprar o terreno, ele ora, fala assim: Senhor, restaura o povo de Judá, restaura Jerusalém. Mas ele também reconhece a justiça de Deus, ele entendia o que estava acontecendo naquele momento. E depois dessa oração, vem exatamente esse versículo que eu acabei de ler, onde Deus fala para ele assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E Deus, depois disso, promete ao profeta Jeremias que iria restaurar, né, ia trazer de volta todo o seu povo, né, para ajudar, e iria restaurar Jerusalém. E por que eu estou falando isso tudo, né? Onde eu quero chegar com isso? Em 2002, 2 de março de 2002, um sábado, voltando um pouquinho, 2001, eu vinha um tempo afastado de Deus, numa vida um tanto quanto leviana, vamos colocar assim, e final de 2001, Deus já tinha tocado no meu coração. Era uma experiência com Ele, eu já estava nesse processo ali de arrependimento, de renovação diante de Deus. E 2 de março de 2002, eu acordo num sábado com a perna esquerda um pouco inchada. Eu senti a perna dormente durante a noite. Aquilo me incomodou, acordei com a perna um pouco inchada, mas não sabia o que era. E fomos para um sítio da família do meu pai, que ficava em Niterói. Passamos o dia no sítio, pulando, nadando, jogando vôlei, todos os primos reunidos, uma festa danada. E passamos o dia ali. Por volta de 4 horas da tarde, a minha perna estava tão inchada que eu já não enxergava o meu joelho, né? Já vinha e dobrava por cima do joelho. E quando minha mãe olhou, se atentou, ela falou assim: vamos para o hospital agora. Eu falei: mãe, mas eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Nós vamos para o hospital. E aí, rapidamente, juntamos as nossas coisas, eu ainda fui dirigindo. Aí meu pai falou assim: não, você não vai voltar dirigindo, deixa que eu dirijo, vai sentado ali no banco de trás, quietinho. E morávamos no Grajaú na época, fomos direto para a clínica ali no Grajaú, hospital ali, a clínica do Grajaú.
Chegamos lá, o médico veio me atender rapidamente, ele olhou, examinou e falou assim, olha, vou chamar o médico responsável pela emergência porque eu estou muito em dúvida com esse diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico, mas ele normalmente não é dado a pessoas tão novas. Eu estava 21 anos, 20 para 21. Nisso veio o médico e falou assim, examinou e falou, olha, você está com trombose. Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Aí meu pai falou assim, mas isso é doença de idoso? Ele falou, olha, normalmente sim, mas também dá, né, em pessoas mais novas, normalmente mulheres e idoso, mas tudo indica que seja trombose. Para confirmar, a gente precisa fazer um exame, e esse exame a gente não faz aqui de emergência. Só vamos poder fazer na segunda, mas a gente já vai entrar com uma medicação. Por quê? Qual é o risco da trombose? Um trombo soltar e você pode ter embolia pulmonar, cardíaca, acidente vascular, uma série de coisas. E o médico falou assim, e isso foi a primeira vez que eu ouvi, o médico olhou e falou assim, seu filho já era para estar morto. Porque ele pulou, ele nadou, eu joguei vôlei, eu passei o dia com a trombose. E ela só foi aumentando. E aí meu pai falou assim, não, você não vai medicar o meu filho sem saber o que ele tem. O médico, não, mas mal não vai fazer. E aí meu pai, não, eu vou levar ele para um lugar que faça esse exame de emergência. O médico falou assim, o senhor não está entendendo. No meio do caminho, se um trombo soltar, ele não chega no hospital. Aí meu pai falou assim, eu vou levar. E eu sem entender nada, 20 anos, não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. E meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade para me tirar do hospital. Nós saímos, fomos direto para o Barra-Dó, entramos no Barra-Dó, eu já fui direto para ser atendido. E aí eu entrei numa sala, né, de exame, aí o médico pegou um ecocolo Doppler, parecia uma ultrassonografia. Aí ele pegou assim na minha perna, na minha coxa esquerda, andou um palmo, assim, mais ou menos, com o aparelho, falou, olha, só um minutinho. Aí ele pega o telefone e fala assim, estou com um paciente aqui, Tiago Macedo de Azevedo, 21 anos, preciso de um leito na UTI urgente. Aí caiu a minha ficha, eu falei, eu acho que o negócio está ruim para o meu lado. E aí avisaram meus pais e começou toda aquela correria, né, movimentou o hospital, um rapaz de 20 anos, trombose. E aí o médico terminou, falou, olha, eu vou terminar de fazer o exame para ver a extensão da sua trombose. E aí ele começou a me explicar o que era entupimento de algumas artérias, né, mas eram artérias profundas, então eu estava com pedras relativamente grandes. E dali eu fui para a UTI, e aí falou assim, olha, a UTI você tem que ficar sozinho, não pode ter acompanhante. Eu fui para a UTI, meus pais já, minha mãe chorava muito, né? E aí na UTI sozinho, era até bonitinha a UTI do hospital. Nisso veio uma médica, falou, olha, nós vamos começar com uma medicação que vai dissolver a sua trombose, mas demora muito. Mas você vai ficar aqui, né, vendo televisão e com medicação. Isso no sábado à noite, né? Domingo de manhã cedo. E assim foi, eles botaram a medicação, até então era isso, eu de novo não sentia dor. A médica da UTI falou assim, olha, eu não acredito que você não esteja sentindo dor, você não quer remédio para dor? Eu falei, eu não estou sentindo nada de dor. Ela falou, era para você estar gemendo de dor. Eu falei, eu não estou sentindo dor. E no domingo à tarde, um médico amigo de um amigo meu, né, um amigo meu foi me visitar e levou esse médico. Ele entrou e falou, olha, o procedimento está certíssimo, essa é a medicação. Se eu fosse você, quando você saísse da UTI, quando você fosse para casa, eu procuraria um médico chamado Arnovon. Considerado um dos melhores angiologistas do Brasil e um dos melhores do mundo, inclusive. Só tem um problema, ele não aceita plano de saúde, e ele é caro. Aí meu pai, então não vou procurar ele. Né? Não tinha essa condição, né? Mas está tudo bem aqui, o tratamento está tudo certo. E assim eu fiquei o domingo, fiquei a segunda. Quando foi segunda-feira à noite, eu estou na UTI, entra um médico, 2 metros de altura, né, cabelo branco, e aí já chegou batendo na minha perna esquerda, e aí, como é que você está, garotão? Eu falei, tá doido, irmão? Estou com trombose. Aí ele falou assim, não, tranquilo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arnovon. Aí eu falei, que bom, né? Barra-Dó,
Amém, Senhor, obrigado, porque o cara chegou. E aí ele falou assim, olha, esse tratamento está correto, tem três tratamentos, rapidamente. Você pode ficar com esse remédio, vai durar muito tempo para curar, vai ter sequela. Eu posso te dar um remédio que acaba com a trombose rapidamente, tem risco de hemorragia interna e vai ficar com sequela. Ou a gente pode operar. Se você fosse meu filho, eu te operaria. Então, fica aí, você pensa, a decisão é sua, conversa com seus pais, mas a minha indicação é cirurgia. Não tem sequela, você não vai sentir dor quando mudar de frio para de frio para quente. Então, mas a decisão é sua. Isso na segunda-feira. Aí ele falou, por acaso você fez um exame, uma ressonância com contraste? Eu falei, não, só fiz o ecocolor-doppler. E ele era brucutu, né? Ele começou a reclamar e falou horrores, que era já para ter feito esse exame há muito tempo, porque ele precisava saber de onde começava e onde terminava a trombose. E aí, rapidamente, arrumaram uma vaga, eu fui fazer esse exame, né? Desci, e aí, nesse momento, né? Seria engraçado se não fosse trágico, os dois maqueiros me levando, aí no elevador eles começaram a conversar, você soube, tem um rapaz, 19 anos, né, ainda é rara idade, rapaz de 19 anos, cara, tá aqui com trombose, tá com o pé na vala. E eu olhando, eu falei assim, não é possível que tenha outro, né? Aí o outro, falei, cara, eu soube, tá todo mundo falando desse caso, mas parece que não vai ter jeito não. E eu falei, gente, eu tô consciente, não sinto dor e tô morrendo. Falei, não é possível. Aí eu peguei e não aguentei e falei assim, então, amigo, o rapaz sou eu. Cara, assim, aí ele, não, desculpa, é que... Eu falei, não, tá tudo bem, mas assim, eu tô morrendo? Aí ele, olha, parece que é muito grave. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, Senhor... E eu, né, orando, eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu não quero morrer. E aí eu fui para fazer o exame e... Foi a primeira vez que eu senti dor, foi o primeiro momento que eu senti dor nessa história, foi fazendo o exame. Eu levei mais de 60 picadas nos pés, porque eles estavam tentando injetar o contraste e não conseguiam. E eu estava ali deitado e, cara, minhas lágrimas corriam de dor, de tanto ser furado, de tanto ser furado. Aí, por fim, o Arnold chegou e falou assim, o que está acontecendo? Não estamos conseguindo injetar o contraste nele. E aí, cara, quando ele olhou minha perna... Eu estava tomando um anticoagulante, o remédio que estava me dando era um anticoagulante, ou seja, o sangue, e aí ele fez um escândalo tal, e o contraste foi via oral, e fizemos o exame, só que aí, quando fizemos o exame, a trombose não era só na perna. A trombose tinha 80 centímetros, ela vinha atrás do meu joelho até a minha veia cava. E naquele momento ele falou assim, olha, é a maior trombose já registrada em paciente vivo até então. Eu falei, agora eu entendi que eu estou morrendo. E aí ele falou, olha, lembra as 3 opções? Acabou, não existe. A única opção para você é cirurgia e eu vou ter que abrir o seu peito. Eu vou abrir o seu peito de cima a baixo. E aí foi o segundo momento que eu senti uma dor, mas foi uma dor interna. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, não queria ter que abrir o meu peito. 20 anos. Falei, olha, se não tem jeito, tá tudo bem. Eu só nunca mais vou ficar sem camisa. Vou à praia de camisa, vou à piscina de camisa, vou fazer tudo de camisa. Aí ele falou, Tiago, o importante é você ficar vivo. E eu saí dali, né, eu voltei para a UTI, minha mãe chorava muito, meu pai muito apreensivo, eu chorando muito. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, pô, se era para ter morrido, por que eu não morri lá, né? Mas eu estou aqui. E aí veio esse versículo para mim. Tiago, eis que eu sou o Deus de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eu falei, Senhor, por que isso agora? E eu sozinho na UTI, e engraçado que eu fiquei sozinho na UTI, mas em nenhum momento eu me senti solitário. E a cirurgia foi marcada para terça-feira. O Arnold entrou e falou, olha, a cirurgia é muito delicada, é muito demorada, você perde muito sangue, mas vai dar tudo certo. Eu falei, então vamos embora. E aí, na terça-feira à noite, nós fomos para... Final da tarde, eu fui para o centro cirúrgico, tomei um susto, eu quis ir acordado para o centro cirúrgico, ele perguntou, eu falei, eu quero ir acordado.
E aí, quando eu entrei no centro cirúrgico, assim, era uma parede coberta de instrumento de cima a baixo. Eu falei assim, isso é um mercado? Aí ele falou, não, isso é tudo que nós vamos usar em você. Eu falei, misericórdia, era melhor eu ter vindo dormindo. Mas está tudo bem. E aí eu apaguei automaticamente, me deram anestesia, e eu acordei, saindo do centro cirúrgico, com o Arnold me dando tapa na cara. Acorda, pai, acorda. E eu acordei assim, falei, ele acorda, e quando eu abri o olho, o Arnold chorava muito. Eu falei, cara, não morri. Ele chorava muito, minha mãe chorava muito, e ele tinha um pano, né, como se fosse uma fralda na mão. E ele falava assim, olha aqui, eu não abri o seu peito. Olha o que nós tiramos de dentro de você, eu não abri o seu peito. Ele chorava muito e só falava isso. E aí eu apaguei de novo. Fui acordar mais de 12 horas depois. E aí, assim que eu acordei, ele entrou no quarto e, de novo, ele se emocionando, ele, meu pai, minha mãe, falou assim, olha o seu peito, você já olhou o seu peito? Aí, meu peito não tinha nada. Aí ele falou assim, eu não abri o seu peito. E aí eu comecei a chorar, eu falei, não, o que aconteceu? Aí ele falou assim, Tiago, na hora que eu ia começar a cirurgia, o meu residente, a gente está falando de um dos maiores angiologistas do mundo, o meu residente olhou para mim e falou assim, tive uma ideia, por que a gente não faz esse caminho assim, assim, assim? Porque qual era o perigo? Ele vir por baixo e o trombo de cima soltar. Ele falou, por que a gente não faz um caminho assim, assim, assim? E aí ele pegou uma folha de ofício, começou a desenhar, essa folha de ofício ele deu para minha mãe guardou por muitos anos, e ele foi desenhando, ele falou assim, vou fazer. Aí o cardiologista da equipe falou assim, eu sou contra. A gente precisa estudar mais isso. Aí ele falou assim, olha, a responsabilidade é 100% minha, eu estou eximindo todo mundo aqui de responsabilidade, mas eu vou fazer. E ele fez. E eu estou aqui. E ele falou para mim, ele falou, Tiago, o índice de mortalidade na tua cirurgia com o peito aberto é altíssimo. E você foi o primeiro no mundo que fez essa cirurgia, nesse caso, dessa forma. Eu falei, Senhor, já pode parar por aqui, né? Porque... E aí, a recuperação, eu contei aqui, né? Vou repetir para quem não estava, num determinado momento eu tive alta para o quarto, e aí minha mãe ficou toda feliz, já vou em casa, vou buscar minhas coisas, tal, para poder ficar com meu filho. Isso já tinha quase uma semana que eu estava na UTI. E aí, nisso, entra a pessoa do Barradó e fala assim, olha, seu filho está de alta para o quarto, mas não tem quarto. Cara, minha mãe ficou arrasada. Assim, eu vi, o rosto da minha mãe desfaleceu de tristeza, assim, ela foi de um pico de alegria para um pico de tristeza, assim, rapidamente. E aí, acabou o tempo de visita, eles saíram. Antigamente tinha um retorno, saindo do Barradó, para quem conhece, tinha um retorno aqui na Avenida Ayrton Senna, né, ali em frente ao Via Parque, quase. E na hora que minha mãe saiu, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não morri, eu estou vivo, não abri o peito, um quarto. É um quarto. Me ajuda, me dá um quarto. Não por mim, porque eu estou confortável. Televisão, tudo bem. Mas, cara, minha mãe sofreu muito com isso. E aí, não passaram-se... Não deve ter passado 15 minutos, minha mãe entra e fala assim, meu filho, na hora que a gente saiu do Barradó, na hora que a gente fez o retorno, o Barradó ligou e falou assim, temos um quarto. E aí meu pai deixou minha mãe e seguiu para casa para buscar as coisas da minha mãe, né? Com certeza ela já tinha feito uma lista. E minha mãe ficou ali, e nós fomos para o quarto, e a recuperação seguiu, com diversas orientações. Eu fiquei um tempo sem poder pisar no chão, era o mínimo possível, então eu tomava banho sentado, fazia tudo sentado, não podia ficar em pé, andar. E depois tive alta para começar a andar em casa, todo um acompanhamento. Eu tirava sangue 6 vezes por dia no hospital. Até hoje eu não tenho sensibilidade no meu braço esquerdo. Toda vez que hoje eu tenho que tirar sangue, eu falo assim, pode ser no esquerdo, porque eu não sinto absolutamente nada. Eu tirava sangue 6 vezes por dia. Chegou um ponto que eles tiravam sangue de mim dormindo, eu nem acordava.
E aí, alta, vamos para casa. Passado alguns dias, fomos fazer revisão, tá tudo bem, olha, tá liberado, você pode começar a caminhar, pode começar a voltar à sua vida, entre aspas, dentro de uma normalidade. Uns 40 dias depois da cirurgia, eu comecei a sentir muita dor na minha perna. Muita dor. Falei, Senhor, se quando eu tive trombose eu não tive dor, o que é essa dor agora? E era muita dor, eu não conseguia pisar no chão, era muita dor. E aí sai correndo, volta para a emergência do Barra-Dó, liga para a equipe do Arnold, ele manda médico para me atender, chega lá, faz exame, Tiago, você está com uma tromboflebite, que é uma inflamação nas paredes, muito comum de acontecer, porque nós mexemos, né? Ali tem toda uma, como se fosse um machucado, é normal. Tem nada a ser feito. A única coisa que você precisa fazer é caminhar. Eu falei, você está maluco? Você não tem ideia da dor que eu estou sentindo. Você está falando para caminhar porque não é com você, é comigo. Não tem possibilidade de eu botar o pé no chão quanto mais eu caminhar. Aí ele falou, Tiago, você precisa caminhar. Porque conforme você vai caminhando, a circulação vai ativar a sua circulação e isso vai sarar. Voltei para casa. Tinha uns 40 dias de operado. Isso era uma quarta-feira. Não andei na quarta, não andei na quinta, não andei na sexta, não andei no sábado. E minha mãe desesperada, falei, mãe, não dá. Eu não consigo. No domingo, meu pai e minha mãe, meu pai começou o culto doméstico. E aí, ele falando sobre Lázaro, e ele ministrando ali o culto doméstico e tal, em determinado momento minha cabeça voou, confesso que eu nem lembro o que meu pai falou, mas começou a vir na minha cabeça, falou assim, faz a sua parte. Faz a sua parte. Eu falei assim, não estou entendendo. Senhor, não estou entendendo. O que é fazer a minha parte? Não tenho o que fazer. E isso ficou martelando na minha cabeça, faz a sua parte. E aí, em determinado momento, eu ouvi meu pai falando sobre retirar a pedra. Que Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, ele fala assim, olha, retirem a pedra. Não foi Jesus que retirou a pedra, Jesus mandou retirarem a pedra. E aí, quando retiram a pedra, Jesus opera o milagre. E aí, eu falei, caramba, fazer a minha parte. E aí eu lembrei do médico. O médico mandou eu andar. Eu falei, Senhor, eu quero fazer a minha parte, mas eu não consigo. Não consigo. Aí acabou o culto doméstico, eu chorando muito. Minha mãe foi para a cozinha, um apartamento pequeno, né? Imagina que da onde eu estava no sofá, na cozinha, era mais ou menos daqui ali naquela porta assim. E isso ficou no meu coração, faz a sua parte, faz a sua parte. Eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Então, por favor, faz a sua. Eu lembro que eu fiquei em pé, eu chorava de dor, eu fiquei em pé, minha perna tremia, e eu chorava de dor, e eu comecei a andar passinho por passinho, muito devagar, e eu comecei a andar. Aí meu pai estava no quarto, minha mãe estava na cozinha, e eu chorando, e aí quando eu cheguei na cozinha, eu entrei na cozinha assim, minha mãe parou, me olhou, aí eu abracei minha mãe, ela, o que foi, meu filho, está doendo muito? Eu falei, eu não estou sentindo nada. Acabou a dor. Ela, como assim, você não conseguia botar o pé no chão? Eu falei, quando eu levantei, eu estava com dor. Aqui eu estou sem dor. E volta todo mundo para a sala e vamos orar e vamos agradecer. E assim foi por meses, né? Eu fiz pesquisas, descobri por que eu tive trombose. Eu tenho uma mutação genética, não sou X-Men, mas tenho uma mutação genética, né, de coagulação. Diversas situações. E aí lembra que o Arnold apareceu? Eu esqueci de falar isso, muito importante. Quando eu tive alta, meu pai foi na parte financeira do Barra-Dó, né? Vamos assinar. E aí, quando ele foi pegar para assinar, ele falou, olha, só estou vendo a conta do hospital. Cadê a conta do médico? Aí a menina do Barra-Dó, isso é problema seu. Aí meu pai, como assim é problema meu? Foi o senhor que chamou o Arnold. Ele falou, eu? Não tenho nem o telefone dele. Não, foi o senhor que chamou o Arnold, o senhor que vai pagar o Arnold. Eu falei, não fui eu que chamei o Arnold. O Arnold chegou na UTI. Ele falou, olha, eu não sei quem chamou. Não fomos nós, ele não é médico da rede Dó, ele é um médico particular, alguém chamou. Se alguém chamou, nós não vamos pagar. Cara, meu pai começou a suar frio, meu pai suava,
E o assunto em casa durante um bom tempo foi isso. Até minha primeira consulta de revisão, meu pai, coitado, nem dormia direito. E ele, quem chamou? Eu preciso saber quem chamou, ele precisa saber quem chamou. Aí, por fim, eu cheguei para ele e falei assim, o senhor não precisa saber quem chamou, porque o senhor sabe, o senhor só não quer aceitar. Eu sei e o senhor sabe. Ele, mas eu vou ter que pagar. Eu falei, quem chamou vai pagar. Foi o senhor que chamou? Não, então o senhor não vai pagar. Eu falei, estamos vivendo uma série de milagres. É sério que você vai ficar preocupado com isso agora? Aí ele, você não entende, não sei o que, 20 anos, né, patrocínio, você não sabe o que é pagar a conta. Eu falei assim, eu sei quem chamou. E aí minha mãe, Álvaro, chamava ele de Alvinho, Alvinho, acalma teu coração, pelo amor de Deus, acalma teu coração, vai dar tudo certo. Ele, tudo certo, se eu pegar empréstimo em todos os meus bancos, se eu vender meu carro, se eu vender minha casa, eu não pago a conta do médico. Como que isso vai dar certo? E aí minha mãe falou assim, vai dar certo. E aí eu lembro que nós fomos na primeira consulta de revisão, sentamos lá, primeira coisa que meu pai fez, olhou para o Arno e falou assim, quem te chamou? Aí minha mãe baixou a cabeça, né? Não perguntou, olha, como é que tá? E aí, não, quem te chamou? Aí o Arno falou assim, quem me chamou não é importante. O médico olhou para ele e falou assim, quem me chamou não é importante. Não, Arno, eu preciso saber. Ele falou, por que você precisa saber? Aí meu pai falou assim, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí o Arnold pegou e falou assim, mas eu nem te cobrei. Aí ele falou, tá, não, mas eu tenho que pagar, trabalhador tem que receber, você... Aí o Arnold pegou e falou assim, Álvaro, você tem plano de saúde? Tenho. Qual é o seu plano de saúde? Real Grandeza. Eu vou te dar uma prévia, você vai no seu plano de saúde, o que o seu plano de saúde pagar é o que eu vou te cobrar. Aí meu pai, já ajuda muito, mas tem um anestesista não aceita plano de saúde, o reembolso é mínimo. O que o anestesista te cobrar, além do que o seu plano pagar, eu tiro do meu bolso e pago ele. E a fatura era alta. Verdadeiramente era alta. Se a gente vendesse tudo que a gente tinha, a gente não pagaria o médico. Aí fala assim, Tiago, você já descobriu quem chamou? Já, foi ele. Quem ele usou para chamar, e não pense vocês que meu pai não foi lá perguntar para o médico que foi na... Lembra do médico e falar, olha, procura o Arnold? Meu pai ligou para ele. Meu pai ligou para ele e falou assim, você chamou o Arnold? Ele, eu? Não, por quê? Porque o Arnold apareceu. Que bom que ele apareceu, que bom não. Que bom não. E até hoje eu sou tratado pela equipe do Dr. Arnold, até hoje as minhas revisões eu faço com ele. E por que eu estou falando isso tudo, né? Por que eu contei isso tudo para vocês? 2 pontos, né? Hoje eu não vou ser presbiteriano raiz de 3 pontos, vou falar 2 pontos. Eu quero levar vocês hoje, a desafiar vocês hoje a pensar sobre como anda a sua fé e a sua obediência. Primeiro ponto. Como anda a sua fé? No meu episódio, eu fui desafiado dentro da minha fé, dentro da minha obediência. Obediência, levanta e anda. Faz a sua parte. Em cada oração que eu fazia, eu era desafiado na minha fé. Jeremias, lembra de Jeremias, profeta Jeremias? Quando Deus mandou Jeremias comprar o terreno, não tinha promessa de restauração. Ele primeiro comprou o terreno, depois ele orou pedindo a restauração, depois veio a resposta de Deus falando assim, acaso alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Primeiro ele exerceu a sua fé e obedeceu. Isso me ensina que a nossa fé é algo dinâmico, a nossa fé se manifesta em ações concretas. Que às vezes é muito fácil a gente falar assim, não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. E no papel é tudo lindo. E na hora que aperta? Na hora que o cerco, assim como Jerusalém estava cercada pelo povo babilônico, na hora que aperta, que cerca, que você olha e fala assim, não tem para onde ir, eu estou me sentindo cercado, por problemas da sua vida, problemas financeiros, problemas do seu relacionamento, problema de saúde, problema de qualquer natureza.
Será que a gente tem exercido a nossa fé? Será que a gente tem sido obediente ao que Deus tem falado? Eu falei aqui no domingo passado do missionário que Deus falou para ele assim: vende teu carro. O único carro dele, um Gol bolinha de 300 mil quilômetros rodado. Mas era o carro da família dele, vende teu carro. E se ele não tivesse obedecido? Ele não só obedeceu, como uma semana depois ele ganhou um carro novo, melhor. E se eu não tivesse levantado daquele sofá com toda a dor do mundo e tivesse obedecido, faz a sua parte. E se na UTI, em vez de eu ficar orando e conversando com Deus, eu tivesse ficado murmurando: está de brincadeira, Senhor, 19 anos, o que eu estou fazendo aqui? É sério isso? No elevador, todo mundo falando que eu estava com o pé na vala. E se eu estivesse fazendo escândalo lá na hora do exame, onde minhas lágrimas escorriam? A nossa fé, ela precisa ser tangível em coisas concretas. Não basta acreditar em Deus, mas a nossa fé tem que ser dinâmica e atuante. A fé verdadeira não é apenas acreditar no que é visível, mas principalmente confiar no que é invisível. Amém? Vou repetir. A fé verdadeira não é apenas acreditar no que é visível, mas também confiar no que é invisível. Jeremias comprou um terreno numa terra que seria dominada pelo inimigo e seria dizimada pelo inimigo. Mas ele foi lá e comprou, porque Deus mandou. Como é que anda a sua fé? Aonde você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua esperança? Como está a sua obediência diante do que Deus tem falado ao seu coração? E o segundo ponto, hoje eu estou caminhando para o final da mensagem. A gente não pode se esquecer da soberania de Deus. Há alguma coisa difícil demais para mim? Acaso alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Alguma coisa que Ele não possa fazer? E eu vou falar por mim, às vezes eu esqueço da soberania de Deus. E aí eu quero resolver. Eu quero botar a mão, eu quero adiantar, eu quero acelerar, tem que ser do meu jeito. Felipe falou uma coisa aqui na última mensagem dele, que ele falou, quando é bom relembrar algumas coisas, trazer à memória algumas coisas, porque a gente volta a esses sentimentos. E eu preparando a mensagem, eu relembrando de tudo isso que eu passei, eu falei: caramba, Senhor, depois disso tudo, ainda tem hora que eu duvido. E às vezes eu falo assim, às vezes eu ouço as pessoas falando: ah, mas eu nunca vi um milagre. Prazer. Você quer que eu te conte qual? Com 11 meses? Com 20 anos? Qual que você quer que eu te conte? Vamos sentar e vamos conversar. É impossível agradar a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus. Tiago, tudo que acontece de ruim na minha vida, então, é para provar a minha fé? Não, não estou falando isso. Isso não é verdade. Mas, seja no bom ou no ruim, você tem a chance de exercitar a sua fé. Mas fica aqui uma observação. Não baseie a sua fé no que Deus pode fazer. Baseie a sua fé em quem Deus é. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não tem que estar no que Ele faz, a nossa fé tem que estar em quem Ele é. A sua capacidade, a capacidade de Deus cumprir as suas promessas transcendem as limitações humanas. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Eu não sei o momento que você vive, a dificuldade, o desafio, o cerco que porventura está se formando através de você, em volta de você. Mas hoje o meu desafio aqui nessa mensagem dessa manhã para você é: exerça a sua fé, seja obediente e não se esqueça jamais da soberania de Deus. Assim como Jerusalém estava cercada, assim como Jerusalém estava prestes a ser dizimada,
Talvez hoje na sua vida você se sinta assim. Uma doença, algo que está apertando o seu coração, algo que talvez nem os médicos estejam vendo solução, algo que para os médicos seja demasiadamente difícil, que para eles seja um desafio. A mensagem que fica para você hoje é: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Hoje o meu desafio para você é para você entender, acreditar e viver a soberania de Deus na sua vida. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Eu sei que em diversos momentos eu falho, né? Vou falar por mim. Eu falho em diversos momentos. Falho em acreditar, falho em exercer minha fé, falho em obedecer. Mas a mensagem de Deus hoje, para a minha vida e para a sua vida que eu estou compartilhando, é que hoje é o tempo de você ter um relacionamento íntimo com Deus. Hoje é o tempo de você experimentar o exercício da fé. Hoje é o tempo de falar assim: Senhor, eu quero te obedecer. Hoje é o tempo de você aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida e falar: Senhor, a sua capacidade transcende a limitação humana, e eu sei que na minha vida a sua promessa vai se cumprir. O tempo é hoje, não é amanhã, é hoje. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. E assim como eu estou aqui, depois de tudo isso, assim como a promessa de Deus se cumpriu e Ele trouxe de volta o seu povo para ajudar, como Ele restaurou Jerusalém, eu posso afirmar que na sua vida, quando você exercitar a sua fé, quando você decidir obedecer e você entender a soberania de Deus, o que precisa ser renovado será renovado. O que precisa ser restaurado vai ser restaurado. O que precisa mudar vai mudar. O que precisa acontecer vai acontecer. Amém? Amém.